E Que aí, meu alegria! amigo? Oh. Só para dizer que eu tenho um aplicativo baixado já, que eu acompanho o trabalho, eu adoro o trabalho, e te parabenizar pelo que você tem feito aí, meu irmão. Muito, muito parabéns mesmo para você. Ô, Sandro, hoje é um daqueles dias que o nosso coração fica muito mais em festa, né? Por vários motivos. Alguns deles, entre nós, são muito óbvios e outros não. Os motivos óbvios é pela importância que você tem genuinamente para nós, né? Tanto como espíritas, como Charlie Chaplin, né? Cidadão do mundo. Então, espargindo luz por aí, eu assisto as suas lives quando posso, né? De vez em quando eu mando os WhatsApps para você, postando você lá com Cortella, que também é um professor de filosofia brilhante. Então, tanto nesse aspecto, vamos dizer assim, do ponto de vista antropológico e sociológico, a sua presença aqui entre nós é muito importante. Eu guardei o melhor para o final, porque você é um amigo muito querido, e fala aos nossos corações. Então, isso realmente lembra João, né? Pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. E quando você fala, eu me lembro da primeira palestra, da primeira conferência que você fez lá em Goiânia, a gente estava transmitindo, e além da assertividade do teu verbo, né? A forma como você atinge os nossos corações. Então, Rosângela, seja muito bem-vindo. Esse espaço aqui, ele é todo seu. Eu que agradeço, meu amigo, uma alegria, saudade, né? A gente está num momento em que a gente está com tanta saudade de encontrar as pessoas, né? Dos amigos, como a gente já fez muita coisa juntos, eu, você, né? A Regina viajando pelo Rio, é a primeira vez que eu estive naquela instituição de pesquisa e ciência, assim, lá no Rio, tão linda, aquele momento tão peculiar, enfim, a gente tem aí uma história que a gente começou, continua e continuará, né? Ou se a gente, na verdade, recomeçou, como espíritas que somos, com certeza uma reconexão aconteceu, e é uma alegria estar aqui com você de à tarde, a gente falar desse tema tão necessário para a vida, que é o perdão. Pois é, Rossandro, eu confesso a você que quando a gente conseguiu um espaço na sua agenda, porque você é uma daquelas pessoas que quando a gente convida, a gente primeiro tenta o espaço na agenda, considerando a ecleticidade do teu verbo, depois a gente encaixa sobre qual assunto a gente vai conversar, porque aí assunto é o que não falta. E Regina, né, que eu não sei como é que é aí na Paraíba, mas aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, o homem não manda em nada, né? Então... Uma casa que funciona é assim, é a então, mãe da esposa. Pois é. Aí a Regina me orientou, falou assim, senhor, vamos usar um livro do Rossandro. E eu me lembrei desse, né, que a gente leu há um tempo atrás, é um livro seu que é um clássico, As 5 Faces do Perdão, e pelo resgate na hora da sugestão da Regina, eu passei aqui pela cabeça, nós lemos todos os livros que você já publicou, mas esse aqui em especial, pela maneira didática, né, que você apresentou ele para a gente, e é um assunto muito atual, o assunto do perdão. Eu digo assim, vamos conversar sobre essa obra aqui, né, sobre a obra As 5 Faces do Perdão. Vamos embora, com alegria. Como você colocou didaticamente, você apresenta as 5 faces através de 5 histórias. E essas 5 histórias, cada uma delas tem vários grandes épicos em cada história, né? Uma história dessas que você apresenta no livro seria um seminário de 1h30 só para a gente falar sobre cada história, né? Mas a primeira delas que está no livro é um personagem que você constrói, né, para poder trazer vários assuntos, que é o Marcos, o personagem Marcos. E lá você traz para a gente a ideia do perdão como sendo o grande protagonista, vou chamar assim, né? E ao mesmo tempo coloca ali para a gente, já abrindo o livro, né? Considerando que é a primeira história, o perdão como sendo um dos grandes entraves da alma. Eu percebi isso um pouco na história, essa questão da viagem do perdão, né? Porque o personagem, você apresenta ele mostrando assim uma espécie de ódio por si mesmo, né? E eu achei isso muito interessante, porque de um modo, isso sai do comum. De um modo geral, a gente pensa que o ódio é em função dos outros, das circunstâncias, das outras pessoas, e você já começa trazendo a história mostrando que esse ódio, na verdade, está dentro da gente.
Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Rosana, mas ao mesmo tempo dando um gostinho lá para as pessoas para poder buscar o livro. Nossa, você sabe que esse foi o primeiro livro que eu escrevi na vida. É engraçado, eu publiquei outros antes desse livro, mas esse foi o primeiro que eu publiquei, né? E assim, eu construí esse livro há mais de 25 anos atrás, na verdade. Sim, eu ainda estava ali no consultório, e eu lembro que, por que eu travei de publicar ele? Porque a primeira editora que eu apresentei disse, esse livro é horrível, é péssimo, ninguém vai querer ler esse livro e tal. E aí, pô, eu achei que ela estava certa, afinal era uma editora de livros. Tanto que eu deixei esse livro no computador lá guardado e tal. Depois que eu publiquei os outros livros, que as pessoas começaram a ler, que disseram, você é interessante como você escreve. Aí eu vou tentar de novo apresentar para outra pessoa, né? Que foi para o Saigusa, da Intelitra. Que legal, vamos publicar assim, vai ser massa e tal. E assim, foi uma experiência muito gostosa nesse sentido. E eu vou te explicar por que eu escolhi a primeira história, a história do Marcos, né? Na verdade, assim, eu até vou lançar, é um projeto meu lançar as outras 5 faces, digamos assim. Porque claro que tem mais de 5. Eu pensei assim, em histórias que representassem protótipos ou arquétipos psicológicos do ressentimento. Então, mais ou menos assim, é como se fosse... Existem padrões de ressentimento que eles são particularizados na experiência de cada indivíduo, mas que eles se repetem ao longo da história humana em qualquer sociedade, em qualquer tempo histórico. Mas eu escolhi Marcos primeiro porque eu, partindo do pressuposto da própria proposta do Evangelho de Jesus, quando ele, naquele resumo do decálogo, né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, colocando assim a condição de aquela experiência que o indivíduo não experimenta em si mesmo, ele não consegue transcender ela em direção ao outro. Então, se alguém que não se ama não consegue, de fato, amar alguém, claro, a gente está falando aqui no campo de uma coisa mais hipotética, no sentido de que a gente tem algum grau de amor, e a gente também, com esse grau de amor, ama com algum grau as outras pessoas, né? Sim. Mas se não tem nenhum grau de amor, eu não consigo ter um grau de amor pelo outro. Porque aí quando você pensa, mas eu conheço uma pessoa que é tão ruim, Rossandra, e ela é tão egocêntrica, narcisista, ela se ama tanto. Isso não é amor, isso é uma forma patológica de ver a experiência consigo mesmo. Isso não é um amor, porque o amor é uma experiência de leveza e que migra de mim em direção ao outro. Então eu resolvi começar com a história do Marcos, porque se o indivíduo não se perdoa, se ele não tem para consigo uma visão de compaixão e um olhar de acolhimento, ele dificilmente vai conseguir ter experiência para outra pessoa. Então, a experiência que eu tenho comigo, ela oferece uma, digamos assim, uma competência, a construção de uma competência para que eu possa, através dessa chave, acessar outras histórias, outras pessoas do passado, do presente, porque inclusive do futuro, porque a gente vai precisar perdoar-se e perdoar muito ainda. E aí eu peguei um clássico assim do que seria, ainda mais numa sociedade como a nossa, se eu tivesse escrito esse livro mais próximo do que a gente está vendo hoje, eu teria usado, inclusive, muita coisa das redes sociais para ele, nesse sentido, porque as pessoas idealizam o que é sucesso hoje, sucesso virou a busca pelo sucesso virou uma nova doença na sociedade. Inclusive, o filósofo Byung-Chul Han, sul-coreano, que lançou o livro A Sociedade do Cansaço, ou A Sociedade da Transparência, ele traz muito essa questão de como a gente está esgotado em busca de um sucesso, parecendo ratinhos naquela rodinha de experiência de laboratório, e por causa disso, sem perceber o sucesso já alcançado, porque se coloca uma meta que é externa, que é muitas vezes apenas financeira ou de visibilidade, ou seja, muito mais narcísica, né, e egocêntrica, lembrando do orgulho e do egoísmo como as chagas da humanidade posto lá no Evangelho. E aí, o que vai acontecendo? Marcos vai percebendo ao longo da sua história que ele já tinha muitos motivos para se sentir um homem realizado, mas por ele não ter alcançado aquilo que ele colocou como padrão, né, exacerbado na vida dele, acreditando que somente aquele seria o lugar da felicidade, ele não consegue computar, ou seja, ele não consegue perceber que parte da capacidade de perdoar-se vem da capacidade de ser grato ao que foi possível conquistar. Então, quando eu tenho um olhar sobre a gratidão na vida e olho para o que foi possível, eu não fico na contabilidade do que não tenho. E isso vale quando a relação, por exemplo, se eu não contabilizo as bênçãos, lembrando sempre que do ponto de vista de bênçãos espirituais, a gente tem acesso, acho que
1 a 5% das bênçãos, porque 95% para 99% da ação de Deus na nossa vida nos passa despercebido diante da nossa incapacidade de perceber a grandeza desse amor de Deus, né? Uma espécie de miopia espiritual nossa, né? Grande, amigo, grande. Era precisava o Hubble para poder a gente enxergar a grandeza do milagre de Deus diariamente na nossa vida. Nossa, agora você, quando comentou a história de Marcos, você discorre, né, uma linha de raciocínio. Particularmente, eu entendi e percebi, né, bastante uma linha de raciocínio sua, culminando justamente com esse pensamento que você está colocando agora aqui para a gente, que é essa noção de dar o que tem, isto é, o auto-amor, né? Então, no sentido de que eu preciso me reconhecer primeiro, a construção das competências e a valoração em si mesmo, né? Quer dizer, eu só dou aquilo que eu tenho. Para eu dar o que eu tenho, eu preciso construir em mim. E aí você cita brilhantemente aqui o Fernando Pessoa, lá nessa primeira parte, né, que ele vai dizer assim, eu fiz uma anotação aqui, né, eu sou algo, isso você cita no livro e depois discorre, achei sensacional, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que fizeram de mim. E essa noção de busca da nossa identidade, você conectou isso com a questão do auto-perdão. Eu achei isso, assim, bem fora da mesmice, bem fora do comum, né, Rossandro? A gente, esse olhar próprio que falta nessa tese sua, nessa perspectiva do auto-perdão, falta um pouco isso na gente, esse auto-mergulho? Marcelo, falta por vários motivos, né? Por que falta? Falta primeiro porque a sociedade ela nos convida à alienação. Em que sentido? Alienar-se de si mesmo é uma das melhores formas de dar o controle da sua vida para os outros. E quem quer te controlar? Aí vai, né? Vai estados, ideologias, religiões equivocadas, a sociedade do consumo, sobretudo, as redes sociais, a internet. Então, não falta candidatos a querer controlar a sua vida porque vai ganhar com isso. Então, isso é um motivo, digamos assim, uma das variáveis chaves. Outra variável é que, quando alguém apresenta um caminho, apresenta com condições de que só ele pode fazer isso. Né? Então, assim, porque eu preciso que você me pague no processo. Qualquer que seja o pagamento, simbólico ou financeiro, ou você precisa fazer várias coisas porque eu vou te oferecer essas chaves. E, ao mesmo tempo, isso é uma outra questão. Outra questão que também existe para essa dificuldade de se perceber a si mesmo é que o mergulho exige a capacidade de enxergar pontos em si que você enxergava nos outros. E é doloroso olhar para si e nesse mergulho, nessa ego trip, com aquela música dos anos 80, que é da nossa geração, nessa minha ego trip, fui Davi e foi Golias, né? Então, assim, explorador, né? Coragem para encarar frente a frente, eu comigo. A música vai mais ou menos nessa percepção. Sim, eu lembro. Essa ego trip, ela é uma ego trip violenta e dolorosa, porque nos faz enxergar aspectos de nós que a gente não queria admitir, que estão em desacordo com o que a gente chamaria de unilateralidade do ego, que é a tendência que a gente tem de mostrar apenas uma faceta do ego e não toda a dimensão dele, e o que é sempre infantil, né? Eu recebi um WhatsApp, era um print de WhatsApp que era assim, amiga, eu não aguento mais a pandemia, eu quero que tudo abra, eu quero ir para a praia, quero ir para o shopping, não aguento mais estar em casa. Aí a amiga fazia, amiga, que é isso? Aproveita, sai e te conhece, é o momento de te conhecer, sai dessa coisa de sair para fora e entra para dentro. Aí ela responde, esse é o problema, eu me conheci, eu me odiei, eu me detestei, eu não quero mais ficar comigo, eu quero voltar para a rua. Ou seja, nem todo mundo que vai fazer essa viagem tem, digamos, fôlego para a viagem, tem entendimento do quanto ela é uma viagem dolorosa, e por isso o auto-perdão é essencial. Por quê? Porque quando eu vou finalmente mergulhar em mim, boa parte da acusação externa volta-se para mim. Isso é uma cota de dor. Depois, eu preciso entender que esse voltar para mim é encontrar a minha humanidade. E aí, bem a lá Joana de Ângeles trocando culpa por responsabilidade. Senão você fica na culpa aí e é autopunição. Na responsabilidade você vai ter que fazer uma mudança de atitude, porque a responsabilidade indica eu assumo agora o direcionamento, para usar uma palavra bem da moda, empowerment. Eu empodero-me da minha própria existência e por isso agora eu direciono para que caminhos eu vou seguir, sem estar mais no discurso ou de que fui vítima de circunstâncias ou de pessoas, não que isso não tenha acontecido, mas eu não vou me definir tão somente por isso.
nem muito menos vítimas das minhas escolhas e das circunstâncias que me levaram a tais escolhas, mas tão somente dizendo que a partir de agora farei escolhas diferentes olhando para essa experiência com seu caráter pedagógico e não punitivo. E aí você imagina, na medida que eu fui falando para você essas variáveis, Marcelo, você há de convir comigo que você vai pensando assim, mas há que ter maturidade para chegar a esse ponto. Sim. Então, se o indivíduo está no ponto ainda que ele está sendo marionete do destino externo, das manipulações externas, para ele chegar nesse ponto aqui, vai um caminho, né? Vai um processo para que ele chegue lá. Agora, eu citei aqui um escritor brilhante, né? Que foi Fernando Pessoa, e no seu livro tem um outro escritor brilhante que escreveu assim, nessa direção: se ser você é motivo de uma total decepção, fica difícil tratar planos de mudança. Esse escritor chama-se Rossandro Klingen. É verdade. Agora, antes que você faça comentário sobre o teu próprio escrito, a Regina está aqui me pedindo para eu avisar, que no início eu não avisei, que nós estamos transmitindo a nossa live, viu, Rossandro, por diversos parceiros aqui na internet. Então, os nossos queridos amigos da Web Rádio Fraternidade, que você conhece muito bem. Rubens e Divina do nosso coração. Exatamente. A Web Rádio Portal da Luz, que fica lá em Dourados, né, Mato Grosso do Sul. Os companheiros, eu sei, os companheiros, aliás, todo mundo que eu vou citar aqui já bebeu da sua fonte, vamos dizer assim, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, terra de Paulo de Tarso, os companheiros da CECAL, né, que fica em Florianópolis, Santa Catarina, e uma outra web TV que você conhece muito bem, que é a TV7. Aquele Campinas, sim, meus amigos queridos. Exatamente, né? Então, esses são os companheiros que estão nos ajudando a fazer a transmissão dessa live aqui, que é sempre uma alegria. Agora, você fala dessa necessidade, né, de traçar planos na vida através desse autoencontro, se a gente, que era um pouco o que acontecia com Marcos, né? Quer dizer, ele se permitiu um patamar muito grande. Eu ouvi uma vez, eu comprei e li uma obra do Estevão Camolese, que ele dizia assim, né, que existe uma distância, e para psicólogo eu posso falar assim, né, existe uma distância entre o estado desejado e o estado onde a gente está. O nome dessa distância chama-se frustração. E eu acho que você comenta um pouco disso no personagem Marcos, em cima dessa questão do plano de mudança. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Que a gente chamaria de o eu ideal e o eu real, né? Quanto maior a distância entre o eu real e o ideal, maior o nível de frustração. Então, eu tenho que estabelecer algo que seja próximo da minha capacidade de realização, senão eu só tenho um sentimento de incompetência. Primeira coisa. Então, vamos imaginar, eu tenho 1,74 m, vamos imaginar que eu resolva que eu, perto de 50 anos, queira ser um campeão da NBA americana. Bom, vai ser um desejo, eu vou tentar, mas a probabilidade disso acontecer com a minha idade e a minha altura é muito pequena. Então, eu estou me candidatando a uma frustração. Vamos imaginar que eu quero ser o novo Michael Phelps, né? Que tem quase 12 metros e tanto de envergadura de braço. Também a probabilidade de frustração é muito alta. Então, parte, digamos, meu primeiro movimento para sair dessa zona de acusação é perceber como eu tenho investido naquilo que está claro que não é a minha praia. Não que não possa ter pessoas que vão fazer uma disruptura e vão, de fato, apesar de tudo aparentemente contra, fazer algo extraordinário. Sei que tem. Mas, falando da média da maioria da população, a gente tem que ter um pouquinho de senso de realidade. E uma outra coisa, que é justamente isso que está pontuado na citação que você colocou aí, é a ideia de que se o que eu tenho para hoje, ou seja, esse cara que eu sou agora, é para mim algo motivo de profunda frustração, sentimento de irrelevância e de incapacidade, a partir de que ponto eu vou sair, né? Então eu não tenho nem como começar a planejar uma viagem sem primeiro consertar meu carro. Então, primeiro tem que olhar lá e dizer, tá, beleza, não é uma Ferrari e tal, não é um Maserati, sabe? Não é um Rolls Royce, não é um jatinho. Mas tá, esse Fusquinha dá pra seguir alguns quilômetros, e na medida que eu conseguir... né, como a gente costumava dizer. Né? Exatamente. Então, se você não consegue olhar para você como sendo um ponto de partida, mas apenas como um ponto de lamento, é difícil você estabelecer qualquer plano de viagem, né? Porque você acha que você não é nem ponto de partida, você está muito aquém disso.
Então, você tem que interromper esse planejamento da mudança, e o primeiro projeto é, vamos revisitar o que eu tenho, aceitar e agradecer o que eu tenho, e a partir daí ver os recursos reais que eu disponho para finalmente planejar essa viagem. Nem com a fantasia de viajar achando que eu tenho um carro que eu não possuo, nem achar que eu não tenho absolutamente nada que me impeça de caminhar. Então, nem uma deflação, nem uma hiperinflação do ego, né? É uma visão realista, com compaixão, uma realista com compaixão, né? Porque só uma realista dura, pessimista, também não vai funcionar. Um realismo com compaixão sobre si, para a partir dali começar a fazer esse planejamento para a grande viagem. Nossa, agora, você coloca na obra, eu vou repetir aqui, para quem está chegando agora, nós estamos conversando sobre esse brilhante livro do Rossandro. Eu vou me permitir dizer que essa obra é um tratado de utilidade pública planetária, tá certo? Todo mundo deveria ler o livro. Acabamos de comentar aqui o primeiro personagem, Marcos, como são as 5 faces do perdão, e o Rossandro fez uma divisão com 5 histórias, cada uma delas daria um seminário, mas a gente tem que aproveitar o tempo dele aqui entre nós. O segundo personagem que você coloca no livro, mostrando uma outra faceta, né, uma outra face, o outro lado do perdão, é a personagem Marta. E ela carrega um pouco daquilo que alguns de nós, na infância, tendo dificuldades, passando por dificuldades, poderia suscitar uma certa, assim, uma ideia de que a pessoa venceu na vida. E essa conexão do sucesso financeiro, da posição socioeconômica, mas ainda assim, de novo, Rossandro, você consegue pegar uma situação que, em tese, remeteria a uma ideia de sucesso e estabelecer uma conexão com a necessidade do perdão. E aí você fala, de novo, da necessidade do perdão em caixa, porque você constrói um personagem cheio de amarguras. E a amargura desse personagem tem relação com a forma como ela lida, ou como ela lidou com as dificuldades da infância. Quer dizer, aquilo que poderia ser considerado, eu achei assim demais, aquilo que poderia ser considerado um sucesso, na verdade, se transforma para a pessoa num tormento. Aí eu vou te fazer uma pergunta conectando com os dias atuais. Um Brasil onde nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e a pessoa se ocupa em postar foto bonita, ninguém aparece feio no Instagram. Num ambiente planetário agora, onde morre um ser humano, agora com a Covid, então muito mais, 3 minutos, um ser humano morre de fome no planeta, e a gente fica preocupado com um carro estacionado numa esquina estranha. Não tem um pouco de desvio de propósito dentro de nós mesmos? Tem, a sociedade está doente, né, Marcelo? Há muito tempo, a gente, na verdade, tem tentado sair da UTI. Quando Jesus dizia o mundo jaz no maligno, eu sempre imagino mais do que uma figura mítica do demônio, mas como o estado doente no qual nós nos encontramos. E irônico é não somente imaginar que morre a cada minuto, a cada 3 minutos uma pessoa com fome, mas a cada minuto uma pessoa por excesso de comida. Né? Hoje você morre muito mais pelo excesso de comida do que pela falta de comida, o que mostra o profundo desequilíbrio no qual nós nos encontramos. Por isso que um indiano, cujo nome agora eu esqueci, até porque os nomes indianos são para mim difíceis de pronunciar, quer dizer assim, não é saudável se conseguir, não é sinal de saúde se achar saudável no mundo doente, né? Então, assim, um mundo doente não é saudável se achar alguém saudável. E Jesus, quando dizia, eu vim para os que estão doentes, aquele que acha que não está na lista dos doentes, está mais doente que qualquer outro, né? Porque nem o diagnóstico de si mesmo ainda tem. Mas quando você faz essa comparação entre o fato desse esse sucesso real, ela alcança um sucesso na vida profissional, e é interessante que se você fizer um contraponto com a primeira história, é como se, imagine se Marcos tivesse alcançado o sucesso, mas não tivesse resolvido a questão emocional. Ele continuaria um sucesso, digamos assim, para o mundo, mas um fracasso interno. A gente percebe nesse evento aí, uma pessoa que olhou para a infância e se magoou com o processo, com aquilo que a vida ofereceu, usou como motivador, ou seja, eu posso motivar-me até pelo ódio.
né? Eu sempre digo que o ódio é um motivador, agora é como um combustível corrosivo. Assim que você terminou a corrida, o carro quebrou. Entende? Você recebe a bandeirada, mas o carro não funciona mais. Porque o combustível foi te consumindo ao longo do percurso. O amor, muito pelo contrário, ele vai aperfeiçoando o motor do carro. E se ele começou com motor a combustão, ele termina com energia solar cósmica e de amor, né? Então, esse processo que a gente vai vendo em Marta é que ela vai olhando para a infância dela, o lugar onde ela nasce em São Paulo, né? A raiva que ela tem daquele lugar, a vergonha que ela sente da própria família, ela, por negar a própria raiz, ela constrói uma copa muito frágil e termina depositando como última cartada dessa personagem que ela quer criar para encantar o mundo, um casamento, né? Em que ela casa muito mais com como quem compra roupa de marca. O casamento é uma roupa de marca que ela quer mostrar para dizer assim, olha só, eu casei com um homem bonito, me aceitem, né? Não importa de onde eu vim, agora eu venci, então me aceitem. E no fundo ela percebe que se ela não entendesse o real sentido da vitória, ela continuaria, ela poderia chegar, ela é uma juíza estadual, né? Ela poderia chegar à Suprema Corte ou até o Vara da Família, né? Achei legal essa sacada que você fez de Vara da Família. Aliás, que é uma pena a gente não poder, quer dizer, fica o gostinho para vocês, viu? Mas a associação que você fez com a Vara de Família e que diálogo franco entre ela e o marido, um diálogo consistente, franco. Como deve ser difícil, né, Rossandro, a gente se permitir ser honesto, né, com o outro. Você acha que falta isso, essa honestidade? Falta demais, porque as pessoas, no fundo, assim, eu não acho que a gente está num nível planetário em que a verdade 100% seja funcional. Eu acho que se a verdade acontecesse agora 100%, todas as relações iriam se diluir. Todas. A gente não tem maturidade. Não estou dizendo com isso como um incentivo à mentira, mas apenas a entender que a verdade precisa saber o tempo, o momento, a maturidade de quem vai dizer, de quem vai ouvir e de quem vai colher o que o outro que ouviu vai dizer de volta, porque tem a tréplica, né? Então aí, eu preciso me preparar para essa verdade. Mas, assim, aquele é um diálogo em que, idealmente, eles percebem, no fundo, que todos os dois entraram no casamento por um motivo errado e que não cabia mais ninguém acusar o outro, porque cada um tinha tido, aspas, um lucro com isso, e que o melhor agora era finalmente escolher realmente alguém pelo motivo correto, né? E ela entendeu que ele foi a última aposta na fantasia, de que ela poderia comprar uma aceitação que nunca vem enquanto você não aceita. Porque, assim, quando você se aceita, o mundo inteiro pode te rejeitar. Mas quando você não se aceita, o mundo inteiro pode te aceitar, aquilo não resiste dentro de você. Porque os resistos são interiores. É um locus interno de controle. Então, se o outro me rejeita, aquilo pode até que me abala, mas eu sigo porque eu tenho minhas convicções interiores. Se o mundo inteiro diz, você é massa e eu não me sinto assim, sabe? Eu vou dar um exemplo bem pontual. Você é casado, sabe como é, né? Às vezes eu vou com o gerente comprar roupa, ele diz, essa roupa ficou linda, mas eu me sinto horrível na roupa. Então, se eu comprar, eu sei que eu não vou usar, porque por mais que ela diga que tá massa, se eu não me sentir bem, não vai rolar. Entendeu? É mais ou menos assim, dando um exemplo muito grosseiro. Assim, se a gente não se sente bem por dentro, todo mundo pode dizer que tá massa. E se você se sente bem, às vezes você tá com a camisinha, bem aquela camisa que você adora, que geralmente a esposa, como é que você vai com roupa dessa, pelo amor de Deus? Não vai... E a gente acha que tá massa, que tá super fashion, com aqueles jeans rasgadinhos. Olha, eu fiz exatamente isso agora, viu? Eu botei essa blusa aqui, olha, porque eu falei assim, não, eu quero me sentir bem falando com o Rossandro. Eu falei, não é isso. Então, assim, a gente termina tendo que entender que se eu não olhar para mim num processo de aceitação, e esse olhar para mim inclui o meu passado, a minha família, aquilo que me foi permitido, eu vou continuar no nível de satisfação profunda. Andrei tem uma frase que eu acho muito definidora disso, né? Porque não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. E isso explica a candidatura a vários estados de patologia. Né? Andrei Moreira, amigo meu e seu querido, né, do nosso movimento espírita, que fala sobre isso, ou seja, se eu não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que eu tenho. E isso vai para uma relação afetiva, vai para uma relação de trabalho, a relação comigo mesmo. Então, Marta, ela vai perceber no seu percurso, no seu processo, que agora não dá mais para apostar na fantasia, agora não dá mais para comprar senha de acesso à sala VIP sem que você se sinta alguém importante.
Não para o mundo, mas para você. Porque é o VIP de si mesmo, não o VIP externo. Porque VIP externo tem um bocado, e que por dentro não tem nada de important personal, né? Essa autoimportância, ela é referente é uma referência pessoal. E você constrói isso no livro, já na terceira, né? Na terceira face ou na terceira história, trazendo o personagem João Marcelo, que era esse homem que necessitava de uma tem uma história profunda ali em cima disso, né? Cada história dessa, gente, na obra, vou mostrá-la de novo aqui, tá? Eu costumo dizer que a repetição é um instrumento didático de fixação. Sim, com certeza. Olha só, as 5 faces do perdão, nós estamos neste instante conversando com o autor do livro. Então, parafraseando Platão, né? Platão vai dizer para a gente assim: doxa não é episteme, ou seja, opinião não é conhecimento. Então nós estamos conversando com quem tem o conhecimento, porque é o escritor do livro. E na terceira história, a história de João Marcelo, ele realmente não se aceitava por conta de uma questão do passado. Inclusive, você mostra isso logo no início da história, que ele se irritava até com demonstrações de carinho, com demonstrações de afeto, né, de aconchego, enfim, porque os cuidados, alguns deles, vamos dizer assim, até protocolares, que às vezes a gente faz com as pessoas, né, mas com ele era um pouco diferente. Quer dizer, ele era um homem que venceu materialmente, vamos dizer assim, seja lá o que isso signifique, mas se mostrava, né, o personagem se mostrava moralmente derrotado. Então, Rossandro, acreditar em si mesmo, ou perdoar-se, né, perdoar as próprias faltas, eu entendi, quando reli a obra, que realmente é uma das grandes chaves emocionais, essa questão do auto-perdão. Você mostra as várias facetas que a gente não conecta com perdão. A gente coloca numa outra conta do ponto de vista sentimental, mas você traz para a questão do perdão. Aqui, no caso de João Marcelo, né, quando ele dava, por exemplo, para o pai o dinheiro, achei sensacional, quer dizer, ele dava dinheiro para o pai, mas era uma chance que ele tinha de humilhar o próprio pai. Quer dizer, fala um pouquinho para a gente sobre isso, eu li umas 2, 3 vezes, porque dá uma confusão mental, né? É como se a gente fizesse o bem, mas na verdade a gente não está fazendo bem, a gente está dando coisas, mas nós não estamos nos fazendo presente, muito embora estivéssemos dando presente, é isso? Você percebe que é possível eu humilhar enquanto ajudo? Nossa, Rossandro, você foi sensacional. É impossível, ou seja, na verdade, o objetivo, no fundo, era manter uma cena mensal de humilhação para se vingar de uma visão que ele tem da relação com o pai. E ele não aceitar nem esses, como você muito bem colocou aí, essas atenções protocolares das pessoas têm com a gente, é porque como ele não tinha de quem ele queria, ele não queria de nenhuma outra pessoa, porque aquele, no caso, especialmente o pai que ele mais quer destruir, ou pelo menos ele quer mais negar e humilhar, é justamente aquela criança que mais está dizendo, me ame, sabe? Me ame, baby Saul, você precisa me amar. Me amar. Né? Você fica naquela... e é um processo inconsciente que você pode fazer isso, você pode inverter e amar de outra forma. Na música Chico Buarque, quando ele diz assim, te adorando pelo avesso só para mostrar que tá sou tua. Te adorando pelo avesso, né? Ou seja, é uma forma do amor pelo avesso, que é o ódio, né? O amor que adoeceu. Então, o ódio dele pelo pai é justamente por não se sentir reconhecido. Já que meu pai não me reconhece, para que adianta ser o bom dia para mim? Né? Se quem eu queria que olhasse para mim dissesse bom dia, meu filho, não está lá. Então, quando ele vai ressignificar essa história, ele revisita essa história, e o quanto ela contaminou a relação dele com o irmão dele, e afastou um do outro, né? E como ele pegou aqueles padrões e começou a repetir no presente com todos os colegas de trabalho e chefes, representantes dos pais, os chefes, e os colegas de trabalho do irmão, ele contaminou como se fosse com efeito metástase, e a partir daquela experiência, generalizou a experiência para as relações presentes.
no que classicamente é chamado em psicanálise de transferência das relações afetivas, para o bem ou para o mal. E aí, no momento em que ele vai revisitar isso, ele vai começar a entender que, cara, por isso que eu peço assim, me dê detalhes de como você liga para ele. Porque no caso de uma terapia, não adianta dizer assim, ele me liga e eu mando a pensão. Não, eu quero como é que ele liga, como é que você reage, sabe? É igual um delegado fazendo investigação. E foi a partir dali, eu achei, quando eu li aquilo, Rossandra, eu achei assim, nossa, mas tão intrusivo, né? Mas quando a gente vai lendo, é que assim, a gente aprende que não se faz diagnóstico sem exame, né? Então, eu acredito que para o psicólogo ali, para o personagem, bom, é a tua profissão, né? Então, muito embora por prerrogativa das minhas atividades profissionais, eu também faço análise, só que como diz eu só cuido de coisa que não sangra, né? Então, mas o paradigma acho que é o mesmo. Então, a análise, uma boa análise só é feita com um bom exame. E aí o psicólogo não, me conta aí, como é que é essa ligação? O que ele fala para você? E aí a forma como você escreve isso, inclusive o texto, né, a história, que eu, de novo, recomendo a leitura por parte de vocês, você usa lá, eu não sei se vai ficar muito técnico para o público, mas a questão do superego, que você comenta lá o sistema de autorregulação interior, esse mecanismo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Se esse mecanismo que eu recebo dos pais, do superego, né? Se ele é altamente punitivo, se ele é altamente repressivo, a minha vida é uma vida difícil. Ele tem que me nortear, mas não para me esmagar. Ele tem que me apontar parâmetros, mas não para me impedir de avançar. Ele tem que criar critérios, mas não para me acusar de um processo que, em aprendendo a viver, eu vá, hora ou outra, escorregar. Quando há um superego muito punitivo, o indivíduo é altamente esmagado por um moralismo e não por uma moral. Então, assim, quando você começa a perceber isso, a gente percebe um padrão clássico. Assim, o padrão mais compreensível de entender é o seguinte, Marcelo. A culpa representa o nível mais básico de evolução espiritual. Quando estagiamos na culpa, nós estamos nos níveis iniciais da evolução espiritual. Não significa dizer que existem aspectos da nossa identidade que a culpa já não tem muita força de registro, porque a gente também não cresce de forma uniforme, né? Sabe aquele bolo que tem fermento de um lado e do outro não, que fica meio assim, meio penso? Então a gente é meio assim, tem uns lados que a gente, a culpa já não me atinge aqui, mas noutros, aqui está muito forte. Então, digamos que dizer isso não quer dizer que quem está nos ouvindo agora se sente culpa de, então, estou no nível 1 da evolução. Não, é que esse seu ponto da personalidade, esse lado aí seu que você está identificando, está no nível inicial. Porque se você observar, por exemplo, na tratativa de Jesus com os personagens que a ele chegam, ou que são acusados na frente dele, com culpa ele, nem eu te acuso. Né? A mulher adúltera, a samaritana que se achava imerecedora da presença deles, Zaqueu que fez um esforço, mas jamais imaginava que fosse, sendo ele quem era, o que seria escolhido para que Jesus fosse à casa dele. Você vai percebendo assim, ó, não olhe para você com culpa, não olhe para você no padrão da sua queda, eu olho em você a possibilidade de levantar-se. Então, se eu não faço isso comigo mesmo, eu não tenho como me soerguer. Eu só faço cantar, mas nunca consigo levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Fica só uma melodia na minha cabeça, mas nunca um movimento na minha vida. E aí, no caso do personagem, ele precisava fazer esse movimento na vida dele. Precisava realmente se soerguer. Olha, eu me lembrei bastante daquelas proposições de Aristóteles, né, aquele conceito de ato e potência, né? Porque, aliás, inclusive em filosofia a gente aprende que virtual, por exemplo, a semente, a árvore está virtualizada na semente, né? A gente costuma dizer assim, uma reunião virtual, né? Essa nossa reunião aqui de virtual não tem nada, ela é real, né? É tradução ali do real, né? E, bom, você coloca na quarta e penúltima face, vou repetir aqui, olha, para você que está chegando agora,
As 5 faces do perdão, nós estamos conversando aqui com Rossandro Klingen, que dispensa apresentações, e na 4ª face do perdão você traz uma história que é igualmente surpreendente, que é a história de Silvia, né? É uma mulher que, na verdade, passa por um luto, que eu vou me permitir dizer assim, um luto destruidor, né? Abstração feita àquele momento em que a filha parece que faz uma disruptura, né? No pensamento dela e dá uma acordada, e na verdade a história, né, Rossandro, você escreveu, você sabe disso, ela tem ali a história é um pano de fundo para trazer para a gente algumas reflexões, por exemplo, sobre o limite, ou sobre a ausência de limites que nós, os pais, não fomos ou somos capazes de aplicar nos nossos filhos. Um nível de permissividade, você inclusive falou e continuará falando nas suas lives e palestras, essa espécie de você um pouco duro conosco, né? Uma certa incompetência nossa de não conseguir dar rédeas aos nossos filhos. Você acredita que no século XXI, sobretudo nesses instantes de pandemia, onde pais e mães estão sendo, vou colocar entre aspas, obrigados pela reclusão social a ficar em casa, que a gente está descobrindo que precisa educar filho? Eu acho que tem gente que descobriu que tem filho. Eu ia mais longe. Meu Deus, eu tenho filho, porque estava tão terceirizado tudo, que de repente viu alguém na sala brincando, né? Meu Deus, olha... Quem é esse que chegou? Esse, meu Deus do céu. Então, assim, de forma brincalhona, mas para falar um pouco da seriedade do que é você terceirizar profundamente a educação dos filhos, né? As causas para isso geraria aí outras conversas, outras lives, é motivo inclusive de um outro livro que é o livro Help Me Eduque, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade em que você vai, por vários motivos, não cumprindo com o seu papel de pai, mãe, educador, ou qualquer que seja avó, tio ou tio educador, ou seja, alguém que entende que tem que gradualmente empoderando a criança, enquanto isso não acontece, escolhendo por ela e ensinando ela a autonomia, mas dando autonomia no tempo da maturidade correta, e não antes de um tempo que, ao fazê-lo, é destrutivo, que é o que acontece com o personagem, que a mãe tem que viver com o luto de um filho que, sem limites, termina levando à própria morte. Nesse processo aí, a grande questão, a equação que está elaborada, que está posta nessa penúltima e 4ª história, é o perdão para com Deus, porque algumas pessoas, convenientemente, preferem não assumir as responsabilidades, ou não têm consciência, ou não suportam a consciência da cota de responsabilidade sobre aquela tragédia, né, digamos assim, e diz que é do destino, que é de Deus, então a mágoa dela é com Deus, até que a filha acorda e diz assim, olha, não foi Deus que educou ele assim. Seu filho, meu irmão, não foi Deus que educou assim, se você não tiver cuidado, você repetirá o processo com tantos outros, né? Então, é mais um movimento nesse capítulo em que o indivíduo deixa de colocar fora uma responsabilidade que é sua e voltar para si não com acusação, mas com o entendimento de que se fez o que imaginava que era melhor, não se fez por maldade. Os pais que fazem muito isso, eles não fazem por maldade, eles acreditam que aquilo é o melhor, que aquilo é amor. E eu sempre questiono, tudo bem, eu sei que sua intenção é boa, mas a intenção não é suficiente para educar uma alma, né? E o amor tem que dar resultados. E resultados positivos, e não trágicos. Então, assim, reconhece-se árvore pelo fruto que dá. Então, que fruto deu o teu amor para o teu filho? Então, você vai ver que tipo de amor que você deu, né? Tem casos no consultório, muito comumente, Marcelo, que... Imagina aí, por exemplo, que eu escrevesse a história não da perspectiva da mãe, mas da irmã. Sim. Essa irmã, eu já atendi muitos casos como ela, fosse a irmã que chegasse no meu consultório dizendo, minha mãe ama mais meu irmão, ela não me enxerga, tudo é para ele, né? E ela estivesse lá me contando essa história, depois que ela me contasse tudo, e eu dissesse o que eu disse às vezes a alguns pacientes, quando uma paciente chegou e tal, disse, seu irmão, como é que está hoje ele? Vida destruída, profissionalmente um fracasso, depende da minha mãe até hoje. E eu disse assim, então a maior prova de amor da sua mãe foi escolher amar o seu irmão e não a você. Porque o amor dela é tóxico, destruiu ele, não você. Porque você está dizendo que seu irmão é o mais amado, que você tem muita mágoa da sua mãe por causa disso, e hoje ele é destruído, significa dizer que sua mãe lhe amou muito mais por não ter te amado. Por ter escolhido ele como vítima de um amor tóxico, né?
Então, invertendo a posição, se eu fosse olhar a partir do personagem da filha que acorda a mãe, ela poderia vir com esse discurso que é muito comum a gente escutar isso. Isso significa dizer que uma... E aí, claro, tem vários motivos de compensações emocionais em que eu projeto naquele filho as frustrações de uma liberdade que eu não tive, quero que ele experimente aquilo que eu não experimentei, e isso provoca, obviamente, algo que é muito trágico, é quando você não deixa o indivíduo ser o próprio indivíduo, você quer que ele seja uma continuação de um projeto seu falido, e isso tem uma cota de dor muito significativa. Agora, você também coloca, né, nessa história da Sílvia, que é uma história muito deliciosa do ponto de vista reflexivo, né, porque ali existem vários pilotis de reflexão, mas um deles que eu queria destacar, que é justamente a ideia, o sentimento que brota em algumas pessoas, né, quando não policiadas, que é a responsabilidade a Deus, ou a negação da divindade, ou a especulação de que Deus não existe. A Sílvia, né, o personagem, faz inclusive esse movimento, a que Deus é esse que levou um menino de 18 anos de idade. E eu queria conectar conosco, né, quando eu digo assim, nós os espiritistas, né, ou extrapolando os religiosos de um modo geral. Eu me lembro de um professor, sabe, Rossandra, para fazer a conexão, Alexandre Zabotti. Eu fiz um curso de astrofísica lá na Universidade Federal de Santa Catarina, uma disciplina que eu gosto muito, e lá o Zabotti comentava, né, que para os cientistas, todas as vezes que eles chegam diante de um determinado impasse científico, eles consideram uma covardia científica, foi essa expressão que ele usou, botar na conta de Deus. Ah, não, isso aqui é Deus que explica. Não, o cientista e nós, os religiosos, de alguma forma, tudo a gente bota na conta da reencarnação, bota na conta do espiritual, quer dizer, no lugar de perquirir por dentro, fazer essa viagem interior que você propõe no livro, a gente acaba botando na conta de Deus. Nesse caso, você fez um movimento por similitude, mas ao mesmo tempo fora da curva. Quer dizer, a gente nega a existência de Deus em cima de um evento que a gente, em tese, não conseguiria explicar, mas cuja psicogênese é nossa mesma. Você pensa que falta um pouco de clareza do que a gente está lidando? Quer dizer, a gente fala de Deus, fala de religião, fala de mortalidade da alma, mas a gente não se alimentou disso ainda? A gente tem, porque no fundo a gente quer customizar Deus. A gente quer que Deus seja o Deus que eu escolhi, que, assim, aquilo que em Deus funciona para mim, está de acordo com a visão do mundo, é Deus. O que não é, eu não concordo com você, Deus. A gente tem uma certa talvez porque a gente vive numa sociedade do consumo, em que a gente possa customizar as coisas, né? Que eu quero na internet escolher, eu vou montar um carro assim, eu quero a cor desse jeito, boto um banco assim, e acha que ir para uma... E existem religiões que, para atrair pessoas, customizam Deus, vamos ser francos, né? Então, é uma distorção em que as pessoas estão vendendo uma prosperidade e não a salvação da alma, essa é uma coisa real. Então, as pessoas estão customizando em nome de um público, em nome de uma plateia, em nome de adeptos. E as pessoas compram, né? Então, assim, eu realmente quero que ele me atenda de tal maneira. Se ele não me atender, vou questionar a sua própria identidade de Deus, né? Então, assim, eu só acredito num Deus que esteja compatível com minha visão de mundo. Que não for, não aceito. Não é nenhuma discussão teológica, tipo assim, só o Deus da minha fé que está certo, não é? Dentro da minha própria fé eu vou customizar o próprio Deus. Aí tem subdivisões que diariamente acontecem no campo da fé no mundo todo, mostrando como a gente tem uma imaturidade de aceitar Deus como ele é. Que é diferente de entender que, ao longo da trajetória humana, ontológica, mesmo antropológica, a nossa visão de Deus vai avançando. Não porque Deus mudou, mas porque nós vamos amadurecendo. É diferente. Mas, quando eu acho que, porque tal coisa aconteceu não como eu queria, Deus não está ali, ou ele não mostrou que ele é Deus, eu estou querendo fazer uma coisa com Deus que é impossível, gerar nele uma crise de identidade. Ele não tem ego, ele não tem trauma, né? Ele não está nessa condição de você, tipo assim, você não é Deus, não. Pois eu vou mostrar que eu sou, tá? Eu sou Deus, sim. Tipo, dois adolescentes brincando da bafa-bafa de figurinha de álbum. Não vai rolar, tá? Ele permanece com toda a sua completa... Absoluto, né, Sandro? Absoluto, né?
Permanece absoluto. Então, assim, e muito paciente para esperar que a gente acorde. É um drama muito nosso, de nós para com nós mesmos, que usamos Deus como personagem, que ali não participa no drama, a não ser como alguém que ama e espera o despertar da consciência. Agora, falando de despertar da consciência, a Regina me pediu aqui para fazer uma conexão com os instantes, quer dizer, a nossa live está acontecendo no momento onde a gente vive ali os efeitos, né, da pandemia. Ainda estamos, tem muita gente que fala aí que a pandemia já acabou, mas eu não sei em que planeta essas pessoas, de que planeta elas estão falando, né? Como diz Carl Sagan, se for o nosso pontinho azul no universo, ele passa pelos eventos da pandemia. Você acredita que essa forma da criatura lidar com Deus, considerando esses eventos da pandemia, antes da gente entrar no caso da Fernanda, foi um mecanismo, um instrumento que a divindade, que o plano espiritual se serviu para sacudir a gente, para tirar a gente para dar uma motivação do ponto de vista espiritual? Também, assim, porque primeiro pandemias são cíclicas, né? Ao longo da história humana, às vezes se acumula um conjunto de coisas que podem combinar numa pandemia. Vida a gripe espanhola, um pouco, quase um século quase igual atrás, né? Que aconteceu, tivemos a peste negra e tantas outras questões cíclicas que acontecem, mas obviamente que, como terremotos, como choques de placas tectônicas, como Laninha e Loninho, que acontece sempre. Ou seja, são eventos que sempre acontecem, mas não é que isso não seja utilizado como recurso pedagógico por Deus. É óbvio que sim. Mas, nesse caso agora, o que nós percebemos foi uma sociedade toda exteriorizada, convidada, não, eu sempre insisto que convite a gente recusa, né? Mas intimada, aí não tem jeito, a ir para dentro de si, dentro da família, dentro de casa, para se reconectar, porque a gente vivia, eu digo, em isolamento social já. Aqui, ó, a gente vive isolado uns dos outros. Se ignorando mutuamente na mesma sala, às vezes no mesmo quarto, um casal. Então, e agora a gente usou esse mesmo equipamento para se conectar, ironicamente, né? Então, assim, a gente tem que entender que, embora seja uma lição coletiva, a forma como cada aluno percebe é individual. Tem quem vá terminar essa pandemia como quem tivesse tomado um remédio para dormir, quem vai acordar como se tivesse sido um coma, e tipo assim, o que aconteceu? Foi que houve, sem aprender absolutamente nada. Vão entrar e sair com o mesmo infantilismo, egoísmo com que sempre tiveram. Outros não, outros vão realmente despertar, uns vão se conectar a Deus, uns vão se reconectar a Deus, uns vão reconhecer Deus, outros vão aprofundar a relação com Deus. Ou seja, de acordo com o movimento que eu já vinha fazendo na minha alma, a pandemia vai me ajudar a acelerar processos. Ótimo. Agora, vamos pegar, como o tempo é um corcel, né, o deus Cronos é um deus muito vigoroso, eu estou olhando aqui para o relógio, a gente já está chegando no nosso tempo. Eu queria comentar sobre a Fernanda, que é a última história que você propõe antes da conclusão, e a Fernanda, ela é um personagem que você constrói que viveu infeliz por dentro. De fato, explorar essa história da Fernanda seria uma outra live, né? Só para a gente poder trabalhar o assunto, porque o pano de fundo é um caso de pedofilia, né? Enfim. Mas o ponto ali é que ela passa a negar o seu próprio corpo, ela atribui, na verdade, uma culpabilidade nela, ela se atribui, né? E se culpa e constrói toda uma problemática. Considerando que muitas relações familiares são nocivas, e aí extrapolando isso para o dia a dia nosso, não exatamente falando dessas questões de pedofilia, porque eu sei que para explorar isso a gente precisaria aqui de bastante tempo, mas você acredita, Rossandro, que essas relações nocivas, se a pessoa não se permitir reflexões, ela pode entrar nessa onda de se achar culpada em cima de algo que não foi ela que provocou? Muito comum, especialmente na relação com parentes, porque a criança, ela se acusa, né? E às vezes, tem casos muito claros, em que a gente já viu várias vezes, quando a criança finalmente denuncia o abuso, tem parente que vai dizer, você que foi o responsável. Imagina, tem um adulto ali, né? Sei lá, de 30, 40, 50 anos, pegando uma criança de 12, e aí, não, você que se insinuou, né? Como mesmo que fosse o caso, que a criança tivesse insinuado, não tivesse o adulto dever
de educá-la e de não usar essa inocência para poder abusar, né? Então, é muito comum, inicialmente, que, tirando a coisa do abuso sexual, por exemplo, quando você acha que sua mãe não lhe ama e ama mais seu irmão, é comum, no início, a criança achar que deve ser por minha causa. Alguma coisa eu fiz para minha mãe amar meu irmão mais do que eu. E ela vai criar, então ela vai ver qual é a diferença. Eu já vi criança dizer, é porque meu cabelo não é legal, do meu irmão é, por isso que minha mãe ama mais meu irmão. Ou seja, você vai ver, a pessoa se agarra em qualquer explicação para se culpar e eximir aquele que ama da culpa. Na adolescência vem o efeito rebote, finalmente entende que não era culpa sua. E aí vem a acusação dessa mãe, ou desse pai, ou desse educador, dessa pessoa que ocupa esse espaço de que educa moralmente aquela criança, mas internamente a criança continua se sentindo desamada. E ela vai para as relações com muita carência, e por causa daquelas relações iniciais disfuncionais, ela se submete às relações disfuncionais e abusivas nos relacionamentos afetivos, sabe? É um efeito dominó. E se a gente não corrige isso, a gente vai levando isso para outras relações e ampliando o nível de dor e de trauma. A gente vai sobrepondo traumas e chegando mesmo a acreditar que eu não mereço ser feliz, né? E aí vem as ideações de se eu não mereço ser feliz, se eu nunca consegui, se desde o começo tem sido essa tragédia, por que ficar vivo? E aí você vai vendo até em que momento vai chegando a ideação suicida, por exemplo. São muitas coisas que vão acontecer, que estão por trás dessas relações disfuncionais, e por isso que hoje a gente fala muito da educação parental, né? Eu termino semana que vem um curso que eu estou fazendo nos Estados Unidos de educação parental, de disciplina positiva, justamente para consolidar mais a minha crença de que na família eu tenho o poder profilático de curar antecipadamente, como, né, na filosofia grega, de Aristóteles, que você citou, né? A semente, ela é virtualmente a árvore, né? Então, a família que percebe que a criança, a menina ali, às vezes, balbuciando palavras, são virtualmente seres que podem mudar o mundo. Você se responsabiliza pela potência que você vai construir e não se coloca como um candidato à destruição precoce de uma coisa que é uma árvore frondosa em potência que você trata como erva daninha. Nossa, quanta atenção a gente deve ter à família, né, Rossandro? É uma pena que a gente, na verdade, assim, tudo que é bom dura muito. Dura por toda a eternidade, não dura pouco. Então, os internautas estão aqui dizendo para a gente aqui para não acabar, mas a gente precisa respeitar o tempo do nosso amigo. E eu queria já entregando para as suas considerações finais, eu retirei ali lá do final do livro uma expressão que você se serviu de um psiquiatra, né, Thomas Szasz, e ele vai dizer assim, que aí eu queria que você comentasse e entrego para as suas considerações finais, falando sobre o perdão, né? O estúpido nem perdoa, nem esquece. O ingênuo perdoa e esquece. O sábio perdoa, mas não esquece. De fato, né? E a gente fala muito no livro, especialmente no capítulo 5, que não é perdoar. Né? Perdoar não é esquecer, porque é ingenuidade. E aí eu tiro da dor o caráter pedagógico, que é a grande lição que ela me trouxe. Se eu esquecer, eu vou ter que passar por tudo de novo. Então, não posso ser ingênuo nesse sentido. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Né? Perdoar nunca foi concordar com o que me foi feito. Perdoar nem sempre significa dizer que eu não vou ter que chamar que a justiça seja feita. Eu posso perdoar alguém e ainda assim chamar a polícia para que ela não faça mal a outra pessoa. Né? Perdoar não é negligenciar a justiça, em outras palavras. Perdoar é entender que acontece na vida essas coisas, eu provoco em mim, e que ficar preso ao evento é fazer com que ele se perpetue para além do tempo que ele deveria estar de dor. Eu faço uma redução dessa dor, revisitando na mágoa, ruminando ou ressentindo, sentindo novamente algo que não precisa mais ser sentido. Mas também respeitar o meu tempo, o tempo de digerir, o tempo de elaborar aquele perdão, de construir essa possibilidade. E é certo que a vida se divide antes e depois de capacidade de perdoar.
Aliás, eu aproveito até, Marcelo, porque eu vou fazer uma live agora às 6 horas, e até por isso que eu não pude ficar mais tempo agora, porque eu estava cheio de atividade hoje de manhã, até por questão vocal mesmo. Vou fazer uma live só sobre perdão nas relações, na vida 2, né? Agora às 18? Às 18, com Pamela, psicóloga de São Paulo, bem conhecida também. Então, a gente é justamente para a gente ir elaborando. Vocês não escolheram, a gente não escolheu à toa esse livro. A gente, você sabe, né? A gente planeja uma coisa, mas é tipo, obedeça ao nosso planejamento, né? Então, vai ser no Instagram essa live, e justamente esse processo implica dizer que precisamos entender o perdão como a potência da alma, como a capacidade que tira de nós, digamos assim, sabe quando você tem um sistema elétrico que está tendo vazamento, você está perdendo muita energia? Sim. Então, quando eu perdoo, toda aquela energia que estava sendo drenada para circunstâncias ou do passado, ou a mim mesmo, ou a circunstâncias ou a pessoas, aquela energia está disponível para o meu presente, para finalmente eu mudar o meu futuro. Enquanto que a mágoa me permite apenas tão somente reeditar a do hoje, ontem e amanhã. Quando a gente emenda fio, a gente faz isso, né, Rossandro? Se você não troca o fio e emenda, as emendas dissipam energia em forma de calor, né? A energia, a tensão de origem não é a mesma da de destino, né? Isso se aplica, né? Olha, Rossandro, eu queria agradecer a tua presença aqui entre nós, o teu carinho, essa fala genuína, fácil e ao mesmo tempo muito profunda. Para você que está nos assistindo, olha, exploramos hoje, na tarde de hoje, essa obra, As 5 Faces do Perdão. É óbvio que o que a gente fez aqui foi um plano de degustação, né? Convidando os companheiros para que visitem, façam a leitura do livro e, mais do que a leitura, que mergulhem no conjunto de reflexões que o Rossandro propõe nesse livro. Rossandro, muito obrigado pela tua presença conosco, viu? Ô, meu amigo, eu queria te agradecer e queria fazer uma proposta aos internautas que estão nos seguindo através desses vários canais. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, sigam esses canais, sigam o trabalho do Marcelo. A gente sempre reclama que o mundo poderia ser melhor, e pode dependendo das nossas escolhas. E para isso, nós devemos compartilhar o bem, nós devemos curtir o bem, porque os algoritmos que fazem parte da internet, tudo que é compartilhado ganha relevância. Então não pense que quando a gente pede para curtir e compartilhar é uma coisa narcísica, não. É tão somente para reverberar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Quando você curte e compartilha, você leva isso, que se por acaso tenha tocado seu coração, ficaremos eu e Marcelo muito felizes, para que toque outros corações. Para que em alguma madrugada, alguém desesperado, quando entrar no YouTube procurando uma resposta, de repente o algoritmo jogue lá, como quem abre uma página, por exemplo, da Bíblia, ou de Pão Nosso, buscando uma mensagem, e calha exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Então vamos compartilhar o bem, vamos curtir o bem. Copia e cola, sabe, o link dessa live, e coloca naquele grupo de WhatsApp de sua amiga que você estava brigando com sua tia, né, para que a paz reine e a gente possa finalmente levar os conteúdos. Como vocês observaram aí, né, Marcelo é um amigo muito querido, como Regina, a esposa dele, que está aí do lado, né, essa parceria que eles têm profunda com essa divulgação do trabalho do bem. Tem uma capacidade impressionante de ler e didática de trazer aquilo que ele leu, com uma profundidade que ajuda qualquer pessoa. Eu acho que até se eu não tivesse escrito o livro, eu ia conseguir falar dele só pela forma como você trouxe, meu amigo, sua sagacidade, seu nível de como você é acurado na sua análise. Você sabe que eu sou seu fã, sou um profundo admirador do seu trabalho, e quero que as pessoas compartilhem esse conhecimento e chegue a muito mais corações. Meu irmão, que Deus te abençoe ricamente, a você, a Regina. Continue iluminando vocês dois. A tarefa é sempre de ambos, né? Eu sempre digo aqui para a Janine que nós temos uma vitória quanto casal, nunca é a vitória de um só, né? E a gente tem esse privilégio de compartilhar esse processo, de vivermos em prol de uma busca de transformação pessoal, e de viver essa experiência de reviver, né, os parâmetros do Evangelho na nossa vida, que possamos atingir muito mais vidas. Meu irmão, um beijo nesse teu coração carinhoso, de carioca paulista agora, de Regina também. Esses cariocas convertidos à terra da garoa, que não é mais garoa, é a terra da tempestade, porque a gente
Planeta em Pânico, né? Então, assim, que Deus te abençoe ricamente, a todos que nos deram, digamos assim, o privilégio de nos permitirem ter 1 hora de sua tarde de sábado, de um precioso recurso que chama-se o tempo. Gratidão por todos os nossos queridos amigos que estão retransmitindo aí essa nossa live, irmão. Um beijo no coração. Obrigado, Rossandra. Um abraço, gente. Muita paz.